No silêncio da alma, onde a vontade se encontra com o potencial, reside um poder inexplorado que aguarda ser despertado. Não é apenas uma questão de ver o copo meio cheio ou meio vazio, é sobre compreender que somos os arquitetos de nossa própria realidade. Imaginação, essa força primordial que esculpe o barro da existência com as mãos da visão interior, transforma sonhos em realidade e desafios em oportunidades. Como Edison, que não viu falhas, apenas descobertas. Como Carnegie, cuja ambição pavimentou estradas onde antes só havia terra batida. Em cada história de grandeza, há um fio condutor de crença inabalável no potencial humano. Onde alguns veem limitações, visionários veem um vasto campo de possibilidades. Acreditar é o primeiro passo. Clareza é a lente através da qual o futuro se torna nítido. Não se trata apenas de metas, mas da visão aguçada que revela cada passo a ser dado. É o domínio da mente sobre o caos, transformando o desconhecido em terreno fértil para a colheita dos sonhos. Quando você enxerga o mundo com os olhos da abundância, algo muda. Não do lado de fora, mas dentro. As circunstâncias externas perdem o poder de definir quem você é. Porque dentro de você nasce uma certeza. O mundo não é escasso, o mundo é vasto. E não importa o que digam, não importa o que tirem de você, não importa o quanto o vento sopre contra, o verdadeiro ouro não está no bolso, está na sua mente, está na sua crença. Pessoas como Howard Schultz, que cresceu num bairro pobre do Brooklyn e viu seu pai sendo humilhado após perder o emprego, poderiam ter aceitado o destino. Mas ele não aceitou. Ele viu na dor o chamado. E esse chamado o levou a transformar cafés anônimos em palcos de encontros, ideias e humanidade. O que Howard viu não foi escassez, foi uma brecha. Uma fagulha de oportunidade escondida na miséria. Isso é mentalidade de abundância. Isso é ver além do que está diante dos olhos. E o que diferencia os que vencem dos que sobrevivem não é a sorte, nem o talento, nem os contatos. É a mentalidade. É a forma como eles se levantam quando tudo os empurra para o chão. Abraham Lincoln falhou em negócios, perdeu eleições, sofreu perdas pessoais devastadoras, mas nunca perdeu a visão. Porque enquanto o mundo tentava apagá-lo, dentro dele ardia um fogo que nenhum revés conseguia apagar. É aqui que muitos tropeçam. Eles esperam que o mundo melhore antes de agirem. Mas o segredo da abundância não está no mundo. Está na decisão. É o instante em que você declara, basta. Eu não vou mais viver reagindo. Eu vou criar. Porque quem vive na mentalidade de escassez, espera por permissão. Já quem vive na mentalidade de abundância, constrói mesmo sem aprovação. E quando tropeça, constrói de novo, maior, mais forte. Napoleon Hill dizia, tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas isso exige mais do que querer, exige domínio, disciplina, clareza brutal de propósito. E clareza só nasce quando você silencia o ruído do mundo e ouve o que realmente importa. Pense em Steve Jobs, expulso da própria empresa, ridicularizado, descartado. Qualquer outro teria se dobrado. Mas Jobs entendeu que a abundância não é ter tudo funcionando, é manter a visão mesmo quando tudo está desmoronando. Ele voltou com mais força, com mais elegância, com mais poder, porque ele nunca perdeu a visão. E onde há visão, há direção. Clareza é poder. Clareza é saber por que você acorda de manhã. Clareza é o antídoto contra o desânimo, contra a dúvida, contra a distração. Quando você tem clareza, as opiniões alheias perdem força. A procrastinação se desfaz. Porque você não está mais buscando aprovação, você está seguindo um chamado. E esse chamado vem da sua essência, vem do seu propósito, aquele que não depende de aplausos, nem de seguidores, nem de likes. Propósito é aquilo que arde em você quando ninguém está olhando. É o que te mantém firme quando os resultados ainda não chegaram. É o que te faz continuar quando a lógica diz para parar. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. Quantos teriam desistido ali? Mas Disney via castelos onde outros viam apenas folhas em branco.
Ele não construiu um império com dinheiro. Ele construiu com propósito, com obsessão, com uma convicção que não se vendia por aprovação imediata. Ele entendeu que abundância não é circunstância, é visão, é coragem, é comprometimento total com a ideia que pulsa no seu peito. E quando você se conecta com esse propósito, a disciplina deixa de ser sacrifício. Disciplina se torna reverência. Você não se disciplina para sofrer. Você se disciplina porque ama. Você se disciplina porque honra o seu chamado. E é essa disciplina que separa os amadores dos mestres. Porque os amadores vivem de motivação. Os mestres vivem de decisão. Michael Jordan treinava mais que qualquer outro, mesmo sendo o melhor. Por quê? Porque ele entendeu que excelência não é um ponto de chegada, é um estilo de vida. E esse estilo de vida exige decisões diárias, pequenas e invisíveis, feitas quando ninguém aplaude. É na repetição que se constrói a maestria. É na solidão que se forja o campeão. E enquanto o mundo busca atalhos, quem vive com mentalidade de abundância abraça o caminho longo. Porque entende que o sucesso não é um evento, é um processo de lapidar a si mesmo até que o mundo não possa mais te ignorar. Mas nada disso importa se você não agir. Sonhos sem ação são apenas ilusões requintadas. Grandes ideias sem movimento são túmulos disfarçados de ambição. A abundância se manifesta na ação, na iniciativa, na coragem de levantar a mão e dizer: eu estou pronto, mesmo sem garantias, mesmo com medo. Bill Gates largou a faculdade para construir algo que ninguém entendia na época. Elon Musk investiu tudo o que tinha e ficou a um fio da falência. Sylvester Stallone recusou ofertas milionárias porque acreditava que ele mesmo deveria interpretar Rocky, o personagem que escreveu. Todos esses nomes têm algo em comum. Eles agiram antes de parecer razoável. Eles se lançaram antes do mundo estar pronto. Porque a verdadeira abundância nunca pede permissão. Ela se impõe, ela lidera, ela cria o novo. E cada ação gera movimento. E cada movimento quebra a inércia. E a inércia é o que mata mais sonhos do que o fracasso jamais poderia. Porque o fracasso, ao menos, é movimento. Mas a inércia é o nada disfarçado de espera. E esperar é o luxo de quem não entendeu que o tempo não volta. Você não precisa estar pronto. Você precisa estar comprometido. E quando você está comprometido, o universo se curva. As pessoas certas aparecem. As oportunidades surgem. Porque o mundo responde à frequência da convicção. E a convicção só nasce quando você para de negociar com seus medos e começa a dançar com suas possibilidades. A verdadeira riqueza não é medida pelo saldo bancário, nem pelas posses que você acumula. A verdadeira riqueza é medida pela sua capacidade de continuar quando tudo diz para parar, de sorrir enquanto sangra, de sonhar enquanto cansa. É essa força que cria impérios. É essa força que transforma nomes comuns em lendas, porque no fim, o mundo não se lembra dos que se conformaram. O mundo se curva diante dos que decidiram queimar os navios e nunca mais olhar para trás. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de criar a lâmpada elétrica. Perguntaram a ele como se sentia por ter fracassado tanto. E ele respondeu: eu não falhei, apenas descobri 1000 maneiras que não funcionam. Isso é mentalidade de abundância. Isso é entender que cada fracasso é um tijolo no caminho da construção. É ver valor onde os fracos só enxergam vergonha. É continuar cavando mesmo quando tudo ao redor diz que não vale a pena. E por quê? Porque você sabe o que quer. E quem sabe o que quer nunca se curva para o acaso. Quem tem clareza de visão não se rende ao caos. O caos não é um inimigo. É o laboratório dos deuses. É o campo onde os gigantes são forjados. Mas a abundância não nasce sem gratidão. Isso pode soar suave, mas é o segredo dos sábios. A gratidão não é apenas um sentimento, é uma ferramenta poderosa de realinhamento mental. Quando você agradece, você muda o foco, sai da escassez, entra na frequência da abundância. Você para de olhar o que falta e começa a ver o que já existe. E isso por si só já é um milagre. Veja Oprah Winfrey. Abusada, rejeitada,
desacreditada. Mas em vez de se prender ao passado, ela cultivou gratidão até que sua dor se tornasse combustível. Até que sua história inspirasse milhões. Ela entendeu: a gratidão não me faz ignorar a realidade. A gratidão me dá poder para transformá-la. E nesse poder silencioso nasce a verdadeira prosperidade. Porque quando você é grato, até a perda se torna aprendizado. Até a espera se torna semente. A gratidão não é conformismo, é consciência. É dizer: mesmo que eu ainda não veja o fruto, eu confio na semente que plantei. E ao cultivar essa gratidão, você ativa a adaptabilidade. E no mundo de hoje, adaptabilidade vale mais do que diplomas, conexões ou currículos brilhantes. Adaptabilidade é a arte de se reinventar em movimento. É o que salvou empresas, transformou vidas e virou derrotas em vitórias improváveis. Pense em J.K. Rowling. Rejeitada por 12 editoras, falida, mãe solo, vivendo de auxílio do governo. Mas ela não quebrou. Ela se adaptou. Ela insistiu. Ela se recusou a deixar o mundo definir seu valor. E Harry Potter nasceu. Não como mágica, mas como persistência vestida de sonho. Isso é adaptabilidade. Isso é o grito silencioso de quem decidiu que vai fazer dar certo. Custe o que custar. E quando a adaptabilidade encontra a resiliência, nada pode te parar. Resiliência é o músculo da alma. É aquilo que te levanta no 10º tombo sem precisar de aplausos. É o que faz de você uma muralha diante das críticas, dos atrasos, dos nãos da vida. Porque você entende que cada não é o fim. É um redirecionamento. Cada não te empurra mais próximo do sim certo. Cada porta fechada te obriga a criar uma janela. E cada queda te mostra que você é mais forte do que pensava. Warren Buffett não construiu riqueza do dia para a noite. Ele construiu com paciência, com resiliência. Ele entendeu que o mundo recompensa quem joga o jogo longo, quem pensa além da próxima semana, quem aposta em si mesmo, mesmo quando os mercados gritam o contrário. E você? Você está disposto a jogar o jogo longo? Está disposto a suportar a fase difícil sem trair o seu destino? Está pronto para manter a fé, mesmo quando o mundo parece estar desmoronando? Porque é isso que define os grandes. Não é o talento. É o quanto conseguem aguentar antes de desistir. É o quanto suportam sem perder o brilho nos olhos. É o quanto continuam estudando, treinando, criando, mesmo quando os aplausos cessam e o palco escurece. E falando em estudar, nunca subestime o poder do aprendizado. A mente que se fecha para aprender é a mesma que se fecha para prosperar. A abundância ama os que permanecem alunos, eternamente, porque o mundo muda, as regras mudam, e quem não acompanha fica para trás. Não porque não seja bom, mas porque parou de evoluir. Jeff Bezos aprendeu sobre e-commerce quando o mundo ainda se encantava com revistas impressas. Elon Musk mergulhou em foguetes, energia solar e inteligência artificial sem ser especialista em nenhuma delas. Eles aprenderam, eles se permitiram ser iniciantes e por isso se tornaram pioneiros. Você não precisa saber tudo agora, mas precisa estar disposto a aprender rápido, a desaprender o velho, a questionar verdades, a quebrar paradigmas, a entender que a mente é como um músculo, ou você a treina ou ela enfraquece. E quando ela enfraquece, tudo desmorona, porque tudo nasce na mente. Tudo. E é aqui que voltamos ao ponto de origem, a mentalidade, a lente através da qual você vê o mundo, a raiz invisível de todos os seus resultados. Troque a lente e você troca a vida. Troque a crença e você troca o destino. Porque tudo aquilo que você aceita como verdade se torna a sua prisão ou a sua libertação. Então hoje e agora você tem uma escolha: continuar vivendo sob as sombras da escassez, da dúvida, da espera, ou decidir com toda a sua força, com toda a sua coragem, que vai viver como quem já possui, como quem já é, como quem já se tornou. Porque você não precisa esperar mais. Você já tem o suficiente para começar. E o que você fizer agora, não amanhã, agora,
determinará se essa será apenas mais uma história interrompida ou o início de uma revolução pessoal. Você foi condicionado a esperar, a pedir permissão, a só agir quando tudo parecer seguro. Mas os grandes não esperam. Os grandes não perguntam se está tudo certo. Eles criam o certo. Eles moldam a realidade com a força da decisão. E se você quiser prosperar em qualquer circunstância, vai precisar romper esse vício da hesitação. Porque cada segundo que você hesita é um presente jogado fora. É uma oportunidade que não volta. É uma chance desperdiçada. A hesitação é a prima da mediocridade. E se você a abraça, afasta a grandeza. Mas quando você age, mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo sem todas as respostas, o universo se dobra. As portas se movem. A estrada aparece. Howard Schultz, o homem por trás do império Starbucks, não tinha dinheiro. Não tinha pedigree. Teve mais de 200 recusas antes de alguém apostar em sua visão. Mas ele acreditava tanto que não parou, não desacelerou e transformou café em cultura global. Não foi sorte, foi crença, foi visão. Foi mentalidade de abundância se manifestando através de ação incansável. Você pode ter todas as ideias do mundo, pode ter todos os sonhos, mas se não agir, nada muda. O mundo não é movido por intenções, é movido por atitude, por execução, por coragem de fazer enquanto os outros ainda pensam em começar. E não, você não vai acertar sempre. Vai errar, vai ser julgado, vai se sentir perdido. Mas isso faz parte da alquimia. Os erros não são manchas, são mapas. Os julgamentos não são sentenças, são testes. E a sensação de estar perdido, muitas vezes, é só o sinal de que você está finalmente longe das correntes que te mantinham no mesmo lugar. Você não foi criado para viver pequeno. Você não nasceu para se arrastar. Você é a faísca de uma força que molda galáxias. Mas esqueceu disso. Te ensinaram que deveria ser realista, manter os pés no chão, aceitar a vida como ela é. Não aceite, questione tudo. Rasgue o roteiro medíocre que te deram. Escreva o seu, com sangue, suor, lágrimas e fé. Essa é a era dos ousados, dos que dizem sim mesmo tremendo, dos que avançam mesmo quebrados, dos que não esperam pela motivação, criam movimento, e com ele a motivação vem. Veja Sylvester Stallone. Rejeitado por Hollywood, falido vendendo seu cachorro porque não tinha dinheiro para comida, mas ele acreditava em Rocky. E quando aceitaram o roteiro, mas queriam outro ator no papel principal, ele recusou, porque ele sabia, aquele papel era dele. Aquele destino era dele, e contra tudo e todos Rocky nasceu. E com ele uma lenda, um símbolo de resiliência, de garra, de abundância interna. E você? Está disposto a lutar por aquilo que ninguém mais entende? Está pronto para ser chamado de louco antes de ser chamado de gênio? Está pronto para passar pela escuridão, sabendo que é ela que revela a sua luz? A mentalidade de abundância não é sobre desejar mais, é sobre saber que você já é mais. É sobre agir como alguém que não está pedindo migalhas do mundo, mas criando banquetes. É sobre parar de mendigar amor, respeito, oportunidades e começar a transbordar valor, propósito e coragem. Você não precisa que o mundo te valide. Precisa apenas decidir que já é válido, que seu sonho é válido, que sua dor pode virar poder, que sua história importa. A vida é um campo de batalha, mas também é um palco. E cabe a você decidir. Vai continuar nos bastidores assistindo outros viverem sua verdade? Ou vai subir, assumir o microfone e contar ao mundo, com voz firme e olhar ardente, quem você é? Você não veio aqui apenas para pagar contas, sobreviver e esperar pela sexta-feira. Você veio para transcender, para deixar um rastro, para ser lembrado. Mas para isso você precisa decidir agora. Não importa a crise, não importa o cenário, não importa quem te abandonou, quem te traiu, quem não acreditou. Você vai prosperar. Você vai florescer mesmo no solo mais seco. Você vai construir abundância mesmo em tempos de escassez, porque ela está dentro, sempre esteve. Você é o arquiteto, o guerreiro,
o alquimista. Você transforma dúvida em direção, medo em motivação, obstáculo em degrau. E não importa quanto tempo demorou, quão difícil foi ou quantas vezes caiu, hoje é o ponto de virada. Hoje é o novo começo. Hoje você para de esperar, porque a abundância já te escolheu. Agora, você a escolhe.